E aí, galera, beleza? Eu sou a Duda e hoje a gente vai dar continuidade à parte de anatomia do coração. A gente já fez a parte 1, né? Então lá vocês vão encontrar a parte, a caracterização do coração de modo geral, falamos um pouquinho de orientação do coração e a parte direita, o lado direito do coração, falamos de átrio e ventrículo direito. Aqui, nessa aula, a gente vai focar em átrio e ventrículo esquerdo e também um pouquinho de esqueleto do coração e algumas características de correlação clínica que pode ajudar a gente a compreender melhor o assunto. Antes de iniciar, então, a nossa explicação, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal. É muito importante para que vocês façam isso, para a gente continuar produzindo aqui para vocês. Então, por favor, já se inscreve aí, já antes de tudo, já se inscreve e também já acessa esse resumo que a gente vai deixar aqui num drive na descrição. A gente vai deixar um link de um drive para vocês acessarem os resumos. Todos os resumos que a gente usa aqui nos vídeos a gente deixa disponível lá para vocês. Então, vamos lá, né? O foco hoje vai ser átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Porém, são características muito semelhantes a átrio e ventrículo direito. Vão ter alguns detalhes, assim, que vai, tipo, intensificar um lado ou outro, mas, assim, de modo geral, vão ter as mesmas características, né? Vão ter as mesmas estruturas, né? A gente vai até falar sobre isso. E até é fácil para a gente comparar também, analisando como é essa estrutura em determinado lado, né? Então, iniciando, a gente vai falar um pouquinho sobre o átrio esquerdo. O átrio esquerdo, ele vai ser, analisando aquela parte mais de orientação, faces do coração e tudo mais, a gente vai ter que ele vai formar, então, a maior parte da base do coração. Então, aqui a gente tem que ele vai formar a maior parte dessa base. E também, assim como a gente vê no átrio direito, o átrio esquerdo ele vai ter uma derivação embriológica também de duas estruturas, né? Então, a gente tem uma derivação embriológica no átrio direito, de duas estruturas, no átrio esquerdo também a gente vai ter. A metade, então, posterior, assim como a gente viu em átrio direito, a gente vai ter que ela vai ser mais lisa, e vai ser a região onde a gente vai ter a entrada de 4 veias pulmonares. Então, a gente vai ter a chegada dessas veias, que vão vir do pulmão, por isso veias pulmonares, e essas veias vão trazer o sangue oxigenado, então, para o átrio esquerdo. Ali, então, a gente vai ter uma parede lisa, né, e bem semelhante ao que a gente viu em átrio direito, né? Então, aqui a gente consegue observar até a entrada, então, dessas veias pulmonares que a gente acabou de falar. Já na metade anterior, a gente vai ter uma parede mais enrugada, né, que a gente vai ter a presença, então, dos músculos pectíneo. Então, a gente vai ter a presença desses músculos aqui também. E essa parte do átrio esquerdo ela vai ser contínua, então, com aquilo que a gente chama de aurícula esquerda. A gente falou, então, sobre o que seriam essas aurículas, elas vão estar presentes ali dos dois lados do coração. E o átrio esquerdo, então, vai ter uma sua parede contínua, então, com a aurícula esquerda. Essas duas partes vão ter algumas estruturas, né? Por exemplo, o músculo pectíneo, que é muito semelhante ao que a gente viu no átrio direito. Beleza. Agora falando um pouquinho sobre o septo interatrial, que seria, né, o septo interatrial, ou seja, entre os átrios. Esse septo entre os átrios, então, ele vai ter também uma estrutura, né, que vai ser meio que contínua ao que a gente viu no átrio direito. Porque no átrio direito a gente comentou a existência, então, de uma região que anteriormente era o forame oval e atualmente a gente chama de fossa oval, né? Após o nascimento a gente chama de fossa oval. Nessa região, então, a gente vai ter uma área mais no átrio esquerdo, né? A gente vai ter uma área mais deprimida, que a gente vai ter a região onde era, né? O septo, a válvula, né? Desse forame. Então, a gente vai ter uma região deprimida que a gente vai chamar de septo, que a gente consegue ver aqui. Então, aqui a gente vai ter a válvula do forame oval. Anteriormente a gente tinha o forame, então a gente também tinha uma válvula ali naquela região. Basicamente, de átrio esquerdo é isso. O átrio esquerdo ele é bem simples, né? Então, aqui a gente vai ter, né? Nessa imagem a gente consegue observar aqui os músculos pectíneos, contínuo ali com a aurícula esquerda. Conseguimos ver parte posterior mais lisa, com a entrada, então, das veias pulmonares. E a gente também consegue ver na região de septo interatrial a presença de uma válvula que era anteriormente uma região onde tinha o forame oval. Então, a gente tinha a válvula do forame oval, que depois vai se tornar, então, aquilo que a gente chama de septo, né? Uma região mais deprimida dessa região do septo.
Então, falando agora de ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo ele vai ter algumas características que vai demonstrar o porquê que ele tem que ser daquela forma. Por exemplo, ele vai ter uma parede mais espessa, ele vai ser mais trabalhado, por assim dizer, porque ele vai ter que fazer uma força maior, né? Então, o sangue, a partir do momento em que ele entra no ventrículo esquerdo, ele vai ter que ser impulsionado para a aorta para ir para o restante do corpo. Então, a pressão aqui vai ser diferente do que a gente viu no ventrículo direito, né? No ventrículo direito, a gente viu que o sangue, ele saía ali do ventrículo direito e ia para os pulmões. Então, a parede não precisava ser tão musculosa, né, por assim dizer. Então, aqui a gente tem, né, que ele vai formar, o ventrículo esquerdo, ele vai formar o ápice do coração, vai formar quase toda a face esquerda, que vai ser a face pulmonar, né? E também a face diafragmática. Então, ele vai estar formando todas essas partes, né, do coração. E o ventrículo esquerdo trabalha mais. E por quê? Por que ele trabalha mais? Eu acabei de falar. Ele vai ser uma parte do coração, né, uma câmara do coração que vai ter que ter bastante força para enviar esse sangue ali do ventrículo esquerdo para o restante do corpo. Então, por isso que ele vai ter que trabalhar mais, né? Então, aqui a gente tem, no interior, então, do ventrículo esquerdo, a gente vai ter que a parede dele vai ser de 2 a 3 vezes mais espessa do que a do ventrículo direito. A gente também vai ter que essas paredes, elas vão estar cobertas por trabéculas cárneas, também assim como no ventrículo direito, mas elas vão ser mais finas, né, e mais numerosas, então a gente vai ter uma quantidade maior, elas vão ser mais finas, né, do que a gente quando comparado com o ventrículo direito, né? E ela vai ter uma cavidade cônica mais longa do que a do ventrículo direito, né? Então a cavidade dela vai ser mais longa do que a do ventrículo direito. Os músculos papilares, então, a gente vai ter a presença dele, dos músculos papilares anteriores e posteriores, eles vão ser maiores. É interessante a gente observar que aqui a válvula mitral, ela vai ser bicúspide, então ela vai ter duas válvulas, na verdade. Vai ter uma válvula, conforme o nome, né? Uma válvula anterior e uma válvula posterior. Diferente do que a gente viu na aula passada, porque lá era tricúspide, então aqui vai ser bicúspide. Esses músculos papilares, então, eles vão ser maiores do que no ventrículo direito. Uma parte, então, da saída... Vamos tirar aqui. Uma parte da saída superanterior, então, não muscular, de parede lisa, a gente vai ter o vestíbulo da aorta, que vai ser bastante semelhante àquilo que a gente viu quando vimos o ventrículo direito, né, no infundíbulo. Aqui a gente também vai ter uma parede mais lisa que vai desde a região de ventrículo direito até a região do ósseo da aorta, né? Então, vai ter a presença dele também. Aqui a gente consegue observar, né, o vestíbulo da aorta. Vestíbulo da aorta. E o ósseo da aorta, então, ele vai estar situado na parte posterior, póstero superior, então, direita, e vai ser circundado por um anel fibroso. Já já a gente vai falar sobre esses anéis. Beleza. Agora, falando um pouquinho sobre as válvulas, né, vocês veem que é mais comparativo, porque a gente já estudou bem o que significa cada uma dessas coisas, né? Por exemplo, aqui a gente tem os músculos papilares, né? E aqui a gente tem as cordas tendíneas. Da mesma forma como a gente teve lá quando a gente falou de ventrículo direito, né? A diferença é que aqui a gente vai ter, a válvula vai ser bicúspide, né? E lá a gente viu ela sendo tricúspide. Então, aqui a válvula mitral, né? Como a gente acabou de falar, ela vai ser aquela que vai estar entre o ósseo e o átrio ventricular esquerdo, entre o átrio e o ventrículo esquerdo. Ela vai se abrir, então, na região posterior direita, né, do ventrículo esquerdo, e durante a contração ventricular, o ósseo vai ser fechado por essa válvula. Então, a gente vai ter que ter o fechamento dessa válvula vai ser feito pela válvula mitral, que ela vai ser denominada bicúspide porque ela vai ter duas cúspides, né? Então, a gente vai ter a válvula anterior e posterior, como eu disse, assim como a gente vai ter os músculos anteriores e posteriores também. A base, então, das válvulas, né, vão ser fixadas no anel fibroso, que a gente vai comentar melhor, e ela vai contornar, então, esse ósseo ali na região atrioventricular esquerda. E a gente vai ter também a válvula da aorta. A válvula da aorta também vai ser muito semelhante ao que a gente viu em tronco pulmonar. A diferença aqui é que a gente vai ter essas aberturazinhas aqui, ó.
mas a gente já vai falar. Então, o vestíbulo da aorta ali, região de vestíbulo da aorta, a gente vai ter uma via de saída, onde a gente vai ter a válvula da aorta, né? E essa abertura do ventrículo esquerdo, então, para a aorta, ela vai ser fechada por essa válvula. Essa válvula vai também possuir a gente chama de três válvulas semilunares, né? Ela não vai ser uma válvula da mesma forma que era a atrioventricular, ela vai ser semilunar, a gente vai chamar ela de semilunar, porque o sangue vai passar por ela vai ser comprimida para as paredes, né? O sangue vai passar, e quando o sangue terminar de passar, elas vão fechar. E aí o sangue que voltar não vai sofrer um refluxo para dentro do ventrículo. Então, essa é a característica muito parecida com o que a gente vê em tronco pulmonar, né? Então, entre as válvulas semilunares e a parede da aorta ascendente, a gente vai ter dois seios, né? O seio direito, o seio esquerdo e o seio posterior, né? Então, vai ser aqui, ó, a gente vê seio direito, seio esquerdo e seio posterior. Sendo que a região do seio direito e o seio esquerdo, a gente vai ter essas duas aberturazinhas aqui. O que seria, então? Elas vão ser ósteos da artéria coronária, tanto a artéria coronária direita como a artéria coronária esquerda. Isso é bastante interessante a gente observar, porque a gente viu que lá, quando a gente estudou átrio direito, né, a gente tinha o seio coronário, né? Então, as veias, o sangue não oxigenado do coração caía lá no ventrículo direito por esse seio. Aqui, a gente vai ter o ósteo da artéria coronária direita e o ósteo da artéria coronária esquerda, porque a gente vai ter o sangue oxigenado, que vai passar pela aorta, sendo direcionado para essas artérias, porque essas artérias vão fazer o quê? Elas vão irrigar o coração, elas vão levar o sangue oxigenado para o coração. Então, a gente vai ter essas duas estruturas aqui. Como que vai funcionar, então? Da mesma forma que a gente vê em tronco pulmonar. Então, o sangue ele vai passar ali por aquela região, por essa região aqui, né? Conforme a gente vê nessas imagens. Só que na hora que o sangue for retornar, a válvula vai estar fechada, mas em cada lado, do lado direito e do lado esquerdo, a gente vai ter algumas aberturazinhas. Nessas aberturazinhas, o sangue que retornar vai entrar nessas artérias e irrigar o coração. Então, é bem simples de entender, né? Então, essas duas vão ser as duas válvulas que a gente vai ter na parte esquerda do coração. Agora, falando um pouquinho sobre esqueleto cardíaco, então, o esqueleto cardíaco, então, ele vai ter uma característica de tecido conjuntivo fibroso, né? Vai ser espesso, na forma de 4 anéis. 4 anéis porque a gente vai ter 4 aberturas, como a gente pode observar nessa imagem. A gente tem a parte atrioventricular direita, atrioventricular esquerda. A gente vai ter aqui também uma parte de um anel do tronco pulmonar e também da aorta. Então, a gente vai ter 4 anéis. A gente vai chamar de anéis fibrosos porque vai contornar ali a região do ósteo, né? Esses anéis fibrosos, então, eles vão formar, né, aquilo que a gente chama de trígonos, porque vai ser uma relação entre os próprios anéis, né? Então, aqui, a relação entre a aorta e o átrio e a atrioventricular direita, a gente vai ter o trígono fibroso direito. E entre a aorta e o átrio ventricular esquerdo, a gente vai ter a formação do trígono fibroso esquerdo. Então, essas vão ser as estruturas que a gente vai encontrar em esqueleto, né? Outra coisa importante também é que esse esqueleto, né, ele vai separar aquilo que a gente vai ter de região atrial e região ventricular. E uma outra característica, ele vai funcionar, então, como uma separação também de tecido conjuntivo denso para a parte elétrica, né? Então, ele vai isolar eletricamente os átrios e os ventrículos. Então, por isso que ele é bastante importante, esse esqueleto. Além disso, ele também vai fixar, né? Vai permitir com que o ósseo não se colaba, né? E aí, ele vai estar uma região também onde a gente vai ter fixação das válvulas que a gente comentou até agora. Então, a importância dele é muito grande, né? Então, a gente consegue observar aqui nessa imagem. Agora, falando um pouquinho sobre a aplicação clínica, né? A aplicação clínica que a gente pode ter em relação às válvulas, por exemplo, são as doenças valvares. A gente tem algumas doenças valvares que podem acontecer e a gente separa em duas, né? Então, a gente vai ter a incompetência ou insuficiência da válvula, ou a gente também pode ter a estenose. A insuficiência seria, então, um funcionamento ruim dessa válvula, né? Um mau funcionamento, seria o funcionamento insuficiente.
Já no caso da estenose, a gente vai ter um estreitamento do ósteo porque a gente vai ter uma dificuldade da válvula funcionar. Então, esse ósteo, essa válvula não vai estar funcionando direito, não vai ter uma abertura completa, né? Então, a gente vai ter uma estenose, né? Um problema nessa válvula. Então, a doença valvar mitral lembra que é do lado esquerdo do coração. Ela vai apresentar, então, um plano misto, então, de características. Então, a gente vai ter um padrão misto, tanto estenose quanto incompetência ou insuficiência, só que vai predominar um dos dois. Tanto, então, na estenose quanto na insuficiência, a gente vai ter um mau funcionamento valvar e a gente vai ter algumas alterações cardíacas. Não é tão difícil a gente entender, depois que a gente viu tudo isso, toda essa parte anatômica do coração, por que quando as válvulas funcionam errado, ela vai acabar afetando o restante do coração, né? Então, o que a gente vai ter? Uma hipertrofia ventricular esquerda, que é um pouco menos evidente quando a gente tem paciente com estenose mitral. O que seria, então? A gente vai ter que aumentar o ventrículo esquerdo, porque ele vai ter, essas válvulas, elas vão estar com problema, vai fazer com que ele tenha que trabalhar mais. Então, ele vai ter que aumentar, então, o seu tamanho para que ele funcione mais, né? Hipertrofia vai ser sempre quando você dá uma função muito grande para aquela região, fazendo com que ela precise aumentar de tamanho para fazer aquilo que você está cobrando dela, né? Então, essa vai ser uma característica. A gente também vai ter um aumento na pressão venosa pulmonar. Lembra, as veias pulmonares vão estar chegando ali no ventrículo esquerdo. Se eu tiver um problema no ventrículo esquerdo, a gente vai aumentando a pressão nessas veias, o que também pode gerar edema pulmonar, porque o sangue ele não vai conseguir chegar de maneira adequada no coração, porque vai ter problemas ali nas válvulas. O coração não vai conseguir se esvaziar, o coração vai ter problemas nas suas válvulas, não vai conseguir, vai ter um regurgitamento, um refluxo de sangue. Então, todos esses problemas vão acabar provocando outro problema no pulmão, porque o pulmão ele vai estar intimamente associado ao coração, né? A gente também pode ter um aumento e hipertrofia do átrio esquerdo. Então, a gente também pode encontrar um aumento de átrio esquerdo. A gente vai ter, então, que a estenose valvar mitral vai poder ser de duas formas, ou congênita ou adquirida, sendo que a adquirida a gente vai ter uma causa muito comum, vai ser a febre reumática. Então, a pessoa vai ter essa doença, né? E décadas depois desse episódio agudo, a gente pode ter um problema de válvula, né? Por conta dessa endocardite reumática associada à febre reumática. Além disso, a gente também pode ter doenças na aorta, né? Na válvula aórtica. A gente pode ter tanto a estenose como também a insuficiência. A insuficiência vai gerar o refluxo que a gente comentou, que é muito ruim acontecer. E ela vai produzir, então, uma insuficiência cardíaca importante. A insuficiência cardíaca vai ocorrer porque a gente vai ter um problema nessa válvula. Aí a gente vai ter, então, que a estenose valvar ela vai ser o mais comum, porque vai ser uma região onde pode sofrer aquilo que a gente chama de calcificação por conta da aterosclerose. Um outro momento a gente explica melhor como funciona a aterosclerose, mas essa aterosclerose pode provocar, então, uma calcificação dessa válvula, provocando, então, doenças ocasionadas, insuficiências cardíacas por conta desse problema na válvula aórtica. A doença valvar, então, ela pode ser causada por doenças pós-inflamatórias e pós-reumáticas, como a gente comentou. A doença valvar do lado direito do coração, ela vai estar envolvendo o lado direito, lembra-se que é válvula tricúspide e também do tronco pulmonar. Ela vai ser mais frequente quando se trata de infecção. Então, quando pega pessoas que fazem uso de droga, que são etilistas, né, pessoas que utilizam catéteres, queimaduras extensas, essas pessoas elas vão estar mais propícias a infecções, mais nas válvulas, né? Então, elas vão ter uma predominância nessa válvula tricúspide, nessas situações, né, que elas vão estar mais propícias a infecções das válvulas. Isso vai gerar, então, uma disfunção valvar, que vai produzir variações anormais de pressão no átrio direito e no ventrículo direito, que vai poder ocasionar insuficiência cardíaca como um todo. Então, a gente vai ter insuficiências provocadas por conta de problemas valvares. Nessa imagem aqui, a gente vai conseguir ver, né, esse problema, né? Então, aqui a gente está vendo um refluxo de sangue. O sangue não deveria passar para voltar da aorta para dentro do ventrículo esquerdo. Mas ele voltou porque a válvula não conseguiu segurar esse sangue para depois ele ir para as coronárias. Então, esse é um problema muito grande. Nessa daqui a gente também consegue ver
ela com um defeitozinho ali. Esse sangue pode retornar, né? E provocar aí todos os problemas que a gente acabou de ver. Então é isso, galera. Por hoje vai ser só. A gente encerrou o assunto de anatomia, lei geral ali do coração. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante. E é isso, até a próxima. Tchau!